Olá, quinto ano! Hoje, quinta-feira, dia 4 de junho, né? Estamos aqui, ó, na nossa sala de aula, no turno da manhã, não é isso? Assim como prometido, estamos gravando na sala de vocês, para que vocês lembrem um pouquinho do momento, né? Que a gente se reunia aqui, todas as manhãs, e logo nós estaremos aqui novamente, tá? Então, para começarmos a nossa aula de hoje, vamos de português, capítulo novo, né? Tá lá no capítulo 5, tá? Como tema de abertura, ele faz uma pergunta, né? Que ideia você defende? Então, no nosso dia a dia, né? Nas nossas escolhas, muitas das vezes nós defendemos opiniões diferentes, defendemos várias ideias, né, no decorrer de nossas vidas. Muitas vezes a gente muda, né, de ideia, a gente por muito tempo tem aquela ideia fixa em determinada coisa, em determinada questão, em determinado assunto, e em um dado momento a gente analisa, a gente observa, a gente vê melhor as coisas, né? A gente analisa melhor as situações e a gente muda, né, a nossa ideia, a nossa opinião acerca daquilo, né? E o tema ele continua, né, falando sobre idosos. E aqui ele aborda, né, um direito dos idosos, tá? E aí ela te dá, né, a abertura do capítulo 5, ele te dá uma imagem, né? O que a gente vê, né? A gente vê um idoso aqui atrás, né? Ele está em pé e a gente vê pessoas mais novas sentadas, não é isso? E aí é justamente sobre essa situação, né? Que o livro ele busca a tua opinião, né? E aí ele pede, descreva a situação retratada na imagem. O que você vê na imagem de abertura acerca desse assunto, né? E depois ele completa, né? Você percebe algo inadequado na imagem? O que tem de inadequado? Ou para você essa situação é normal? Então ele te leva a questionar acerca disso, a pensar acerca disso. E ele continua, o que você sabe sobre os direitos dos idosos, né? Nós já falamos um pouco no capítulo anterior acerca do cuidado dos idosos, do que a tecnologia ela está fazendo para que esses idosos eles tenham, né, essa fase da vida, né, eles vivam essa fase da melhor forma possível, não é isso? Bom, e aí, gente, eu gostaria que vocês pegassem, tá, o caderno de vocês de português e que vocês respondessem no caderno essas 3 questões de abertura, tá? Descreva a situação, você vai descrever essa situação. Depois ele te pergunta, ele pede para que você explique a resposta, né? Se você percebe algo inadequado na imagem, se sim ou se não, você vai explicar essa resposta. E o que você sabe sobre os direitos dos idosos, tá? Então, o que você já sabe, o que você já aprendeu, o que já te disseram, o que você já investigou acerca disso, tá? E aí na página 25, ele inicia, né, o foco na leitura, que é o artigo de opinião, tá? E a gente vê bem no iniciozinho do lado, né, uma frase que diz assim, respeitar os idosos é aceitar o seu próprio futuro. O que eu entendo sobre o que é isso? Respeitar os idosos, o próprio futuro. Por quê? Por que essa frase, né? Por que essa frase? O que essa frase ela tá falando sobre isso, né? Então também eu quero que você responda essa questão no caderno, tá? Aí ele diz, esse título estabelece uma relação entre 2 situações, entre 2 ações. Respeitar idosos, que é igual a aceitar o futuro, certo? Então, qual é o objetivo dessa comparação? Respondam aí no caderno de vocês. Você concorda com essa comparação? Você concorda que respeitar os idosos é aceitar o próprio futuro? Que respeitar idosos é igual a aceitar o futuro? Por quê? Justifique aí sua resposta. Se sim ou se não,
justifique, tá? E aí nós temos um textozinho, né, que ele vai fazer uma leitura, respeitar os idosos e aceitar o próprio futuro. O que temos ensinado aos nossos filhos a respeito da velhice? Pelo jeito, não temos passado boas lições sobre o assunto. E quem levantou o tema de nossa conversa de hoje foi o pai de um bebê de 10 meses. Em sua correspondência, ele conta que teve de ir a um ambulatório de um hospital e na sala de espera encontrou muita gente. Acomodados nas cadeiras disponíveis no local estavam vários jovens e adultos e em pé várias senhoras. Olha aí, gente, que discrepância, né? Essas senhoras elas tinham mais de 70 anos e uma dessas senhoras era cega. Parece que ninguém viu as idosas, ou seja, ninguém cedeu o lugar mais confortável a elas. O que aconteceu? De quem é a culpa pelo comportamento dessa geração que não se importa se um senhor com bengala está em pé com muito custo? Das escolas? Dos pais? Que não ensinam o respeito aos outros ou se ensinam praticam o oposto? A indagação e a reflexão do nosso leitor expressas nessas perguntas fazem muito sentido. Só que pais e escolas não estão sozinhos nessa história, ok? Então, analisem, façam um resumo do que você também entendeu acerca dessa leitura, tá ok? Beijo grande no coração de vocês e a gente se vê amanhã para mais uma aula para debatermos acerca dessas questões na nossa aula de português. Tchau, meus amores!